Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo do THE Descomplicado. Nosso objetivo aqui é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música, sejam eles passar por uma faculdade de música ou simplesmente aprimorar seus conhecimentos de teoria musical e de música como um todo. O assunto de hoje, ele é ao mesmo tempo super básico, super simples e super importante e útil ao longo de qualquer etapa sua na música, que são as chamadas alterações ou acidentes. São sinônimos essas duas palavras na música. Mas então, o que são essas alterações ou acidentes? Uma alteração é algo que se adiciona a uma nota para mudar a altura dela. Por exemplo, vamos dizer que eu toque a nota Dó, mas eu quero deixar ela meio tomzinho mais aguda. Existe uma alteração que pode causar esse efeito. A gente vai falar sobre elas agora. As alterações são de 5 tipos possíveis, que estão aqui no nosso quadro. Cada uma vai causar um efeito, vai transformar uma determinada nota de algum jeito. Vamos começar pelos dois principais tipos de alteração, que são o bemol e o sustenido. Esses dois aqui do meio. O que cada um deles faz? O bemol, que se escreve como esse Bzinho minúsculo aqui, ele tem o seguinte efeito. Quando você adiciona o bemol a uma nota, a altura dela vai diminuir um semitom ou meio tom. Ou seja, quando você coloca o bemol ali numa nota, aquela nota vai ficar um semitom mais grave. É como se no piano, por exemplo, você pegasse aquela nota original, natural, e andasse uma tecla para a esquerda, uma tecla para trás, né? Então aqui o bemol seria o nosso menos um, entendendo como menos um semitom, né? Então menos meio poderia ser. O sustenido, que é a outra alteração mais recorrente no nosso cotidiano, ele é o efeito oposto. Ele sobe a nota um semitom ou meio tom. Então se você toca uma nota natural ali, um Dó, por exemplo, no teclado, no piano, em qualquer instrumento, mas no teclado, você botar o sustenido faz com que ela vá soar com uma nota uma tecla seguinte, uma tecla para a direita, porque ela ficou meio tom mais aguda. E essas duas alterações aqui nos extremos? São alterações menos comuns, mas que existem na teoria, então vamos conhecer elas. Esse aqui é o dobrado sustenido e esse é o dobrado bemol. Dá para imaginar o que pode acontecer, né? O dobrado sustenido, ele vai subir 2 semitons com relação à nota natural, ou seja, a nota que não tem nenhuma alteração. Já o dobrado bemol vai descer 2 semitons com relação a essa nota natural. Então, voltando para a nossa associação com o piano, se eu pego uma nota e coloco o dobrado sustenido nela, essa nota vai soar 2 teclas acima da nota original. Da mesma forma, se eu fizesse em vez disso o uso do dobrado bemol, a nota ia soar como o som 2 teclas abaixo. E por fim, a última alteração, que está aqui no meio, aqui embaixo, é o B quadro. O B quadro ele é um tipo de alteração ou acidente bastante peculiar, que é o seguinte: o efeito dele é anular qualquer alteração que tenha sido feito naquela nota. Ele é como se fosse passar a borracha ali nas alterações. Eu tenho um Dó que eu botei ali um sustenido. Se eu quiser voltar para a estaca zero, eu ponho o B quadro e aquela nota vai voltar a ser uma nota natural, ou seja, uma nota sem alterações. Ainda assim, a gente considera o bemol um acidente, porque mesmo que ele tenha esse efeito de restaurar a condição de natural para a nota, ou seja, ele faz o Sol voltar a ser um Sol natural, o Fá sustenido volta a ser Fá natural, mas ele alterou aquele Fá sustenido para virar um Fá natural. Ele alterou um Sol bemol para virar um Sol natural, certo? O próprio ato de desfazer uma alteração é por si só também uma alteração. E para fechar esse vídeo, coloquei aqui em disposição bem linear a nota Lá com as diferentes alterações que ela pode sofrer. Antes da gente ouvir como isso soa, vamos olhar como isso se escreve.
As cores estão mais para facilitar, para ilustrar um pouco, né? As alterações que deixam mais agudo e deixam mais grave, enfim. Mas se a gente olhar para a posição das alterações com relação à nota, é um detalhe super importante. Porque olha só, a alteração sempre vem antes da nota, à esquerda da nota. Então, isso aqui, por exemplo, é o Lá sustenido. Não é o Lá B quadro. O B quadro se refere a esse Lá aqui, e assim por diante, né? A alteração sempre é escrita antes da nota. Agora, outro detalhe importante. Por que aqui eu tenho B quadro e aqui não? Porque no início, se eu quero soar um Lá natural e eu não fiz nenhuma alteração antes, eu não preciso botar o B quadro. O Lá natural, ele é naturalmente natural, assim como o Mi natural, o Fá natural, etc. Ela só vai se tornar alterada se a gente disser isso de alguma forma. Por outro lado, no momento que eu coloquei, por exemplo, o sustenido aqui, se eu não tirar o sustenido usando o B quadro, se eu não anular, o Lá vai continuar sendo sustenido. Porque eu preciso desfazer uma alteração se eu quiser que ela pare de afetar aquela nota nas vezes que ela se repita. Agora, vamos escutar essa sequência aqui. Eu não propus um ritmo, porque o importante é a gente ouvir a nota mesmo, mas eu vou fazer bem devagarzinho. E, a título de resumo do que está acontecendo, a gente vai passando por todas as alterações, só que sempre alternando entre uma determinada alteração dessa nota Lá e ela natural, usando aqui o recurso do B quadro, né? A gente começa aqui com Lá natural e vai seguindo. Então, Lá natural, Lá sustenido, Lá natural, B quadro, né? O Lá dobrado sustenido, ele vai mais longe, ó. Lá sustenido, Lá dobrado sustenido, com relação ao Lá. Então paramos aqui. Agora vamos do Lá pro Lá bemol. Voltamos pro Lá. E agora eu vou pro dobrado bemol. Lá e Lá bemol. Lá e Lá dobrado bemol. Percebeu a diferença? E no fim a gente volta pro Lá natural, usando o B quadro aqui. Vou tocar agora mais uma vez, só que sem comentar no meio, para você só escutar a sonoridade do que está acontecendo aqui. Percebeu o impacto das alterações e como elas podem ser uma ferramenta musical muito útil? As alterações servem, por exemplo, para fazer passagens cromáticas entre notas de uma escala. Como assim cromáticas? São passagens que, em vez de só tocar cada grau da escala, vão tocar os semitons que tem entre um grau e outro, deixando ali um colorido mais interessante. As alterações também têm um papel super importante na harmonia, na própria construção de escalas em diferentes tonalidades, por causa das armaduras de clave, enfim, é um assunto para um outro momento. Mas, basicamente, como você pode ver, é um recurso bastante simples, com uma lógica relativamente simples, né? Cada uma afeta a nota de um determinado jeito, mas que tem muitos e muitos e muitos usos. Essa foi a dica de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, porque tudo isso é super importante, né, nas questões dos algoritmos aqui da plataforma. E além disso, se você quiser que a gente comente outros temas de teoria musical, ou ainda que a gente resolva uma questão de vestibular de música para você, deixa nos comentários também, que a gente vai ter o maior prazer de atender o seu pedido. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.